Muito bem, boa noite, bom te ver aí, bom saber que você está investindo esse tempo para aprender das coisas de Deus, conhecê-lo melhor, para poder estar mais próximo dele. A gente tem estado nessa série Moral da História, que fala bastante sobre as histórias de Jesus, as parábolas, a expressão que a gente conhece, que fala dessas pequenas histórias que contam grandes e verdades profundas para mim e a sua vida. É interessante que Pai é um dos títulos que dificilmente a gente usaria para Deus quando a gente pensa no tamanho dele, mas principalmente porque Jesus falou nesse tom, a gente tem essa liberdade, pode descobrir o que isso significa na prática. Mas é interessante pensar que, na prática, muito da nossa visão sobre Deus é mais moldada por referências externas, como pessoas, livros e até a própria experiência, do que coisas espirituais dele, como a gente concordaria, por exemplo, como a Bíblia, ouvir pregações ou mesmo orar. Pelo simples fato de que, proporcionalmente, a gente passa pouco tempo com essas atividades espirituais. Por isso, eu quero ler uma crônica que me parece representar muito bem uma noção comum do Senhor do Universo, ou pelo menos noções mais populares, universais sobre Deus do que necessariamente quem Ele é e como Ele se apresenta. Depois eu quero falar de alguns dados sobre a nossa principal forma de comunicação com Deus. Muito bem. Começa assim. Então Deus, cansado dos meus pecados, resolveu punir-me. Enviou uma obra para o apartamento de cima. Faz alguns dias que salto da cama apavorado, sob a orquestra de marretadas, crente que é a célula paulistana da Al-Qaeda que acabou de entrar em atividade. Deus, ao que parece, mandou trocar o piso inteirinho. Os marreteiros do Senhor não brincam em serviço. Foram treinados nos porões ou sótãos da ditadura. De todas elas. Derrubaram as paredes em Sodoma e Gomorra, foram agentes duplos da CIA e da KGB. São hábeis em fazer quebradeira da pior maneira possível, sem ritmo. Tum, 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 eles batem. E você espera que a próxima nota seja um tum. Mas aí vem uma pausa e tum, tum. Tum, 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 tum. E você vai se acostumando e tum, tá, tum. O ser humano é capaz de suportar qualquer coisa, desde que faça sentido. É um mundo injusto. É proibido ouvir as cavalgadas da Valquíria depois das 10, mas nada impede que o vizinho de cima destrua seu apartamento a marretadas a partir das 9 da manhã. Não há o que fazer, só me resta sorrir nesse brejo da cruz. 31 anos vivi em pecado, perdão, Senhor. Eu gosto desse texto por vários motivos. Primeiro, porque ele é bem escrito. Segundo, porque trata com humor algumas das principais ironias da vida. Em terceiro, porque, e principalmente, ele apresenta algumas das mais comuns noções sobre Deus, quem Ele é e como Ele age. Para ser justo, o cronista apresenta Deus como alguém poderoso, onisciente, mas Ele é vingativo, Ele é mesquinho, Ele estraga prazer e indiferente. É precisamente o exato contrário de que o próprio Jesus nos ensina, ou ensina as pessoas que andavam com Ele. Na verdade, cada uma dessas interpretações sobre Deus, essas negativas especialmente, é bastante imprecisa desde o Antigo Testamento. Quando Deus já é paciente, por exemplo, com um profeta que se recusa a pregar a mensagem de Deus ou a vontade dele. Mas eu diria que no fundo, mas bem lá no fundo, a gente vê Deus mais assim como alguém arbitrário que envia uma reforma para punir do que um pai bondoso. Ou a forma, ou as várias formas como ele se apresenta, por exemplo, na Bíblia. Quer ver? Quem nunca disse ou ouviu, eu nunca vou falar isso, porque vai que Deus ouve. Ou, fulano de tal está vindo na igreja. Coitado, não vai aguentar. Ou, não vale a pena orar por isso. É pequeno demais, Deus não liga para esse tipo de coisa. Uma instituição de pesquisa conhecida, o Pew Research, lá da América do Norte, entrevistou várias pessoas de várias religiões, as principais no mundo, sobre as principais práticas espirituais. Por exemplo, 79% dos cristãos disseram que oravam diariamente. 69% dos muçulmanos também. 90% das testemunhas de Jeová dizem que têm uma vida de oração regular. E 82% dos hindus. O interessante para mim desses dados é justamente isso. Oração, essa atividade de falar com Deus, não é exclusiva e não é exclusividade do cristianismo. Por oração, entenda justamente conversar com Deus. Eu acho que todo mundo considera isso importante em algum nível, mas que não necessariamente é alguma coisa que eu consigo praticar com constância.
Eu acho que poucos se dariam nota 8 ou 9 nessa disciplina espiritual. A maioria diria que é alguma coisa poderosa, mas é meio árido. Eu faço isso porque eu sei a importância. Eu sei que eu deveria, mas eu nem sempre consigo perceber muito porquê. É meio frio, parece que eu estou falando sozinho. Mas tem alguma coisa que me parece comum quando a gente fala no assunto. A gente quase nunca pensa ou fica claro o papel de Jesus nas orações. Como assim? A gente sempre termina as orações falando em nome de Jesus. Amém. Mas sejamos honestos. Na prática, isso funciona muito mais como o botão de enviar, alguma coisa que tem um efeito extra, tipo apertar o botão do elevador várias vezes para ele vir mais rápido, do que fruto de uma convicção ou um entendimento claro de como Jesus tem a ver com as nossas orações. A gente fala, a gente faz, mas o que isso quer dizer na verdade? O que faz, então, das nossas orações serem únicas e diferentes das outras principais religiões? O que Jesus ensinou sobre esse tema? Qual que é a postura de Deus quando a gente está conversando, orando a Ele? E onde que a fé entra nisso tudo? Eu te convido a ligar a sua Bíblia ou abrir em Lucas, capítulo 11, dos versos 1 a 13. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 11, dos versos 1 a 13. Muito bem. Jesus começa dizendo: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos o pão de cada dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também temos perdoado todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse, e aí vem a parábola de hoje, especificamente: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer. E o que estiver dentro, responda: não incomode, a porta já está fechada, meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar para te dar o que me pede. Eu lhes digo: embora não se levante para dar o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu lhes dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. A primeira coisa que Jesus quer nos conduzir, antes até de entrar na parábola, mas quando ele aproveita para ensinar o Pai Nosso aqui, é que ele nos ensina, clareia e quer nos conduzir na seguinte noção: que Deus é acessível e ele quer nos fazer assim. Eu quero pegar emprestado um pouquinho algumas coisas que Jesus também falou em outra oportunidade, quando ele também ensinou o Pai Nosso. Em Mateus 6,7, um pouquinho antes, ele diz assim: e quando vocês orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe de tudo que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Ele diz para a gente não ficar tagarelando como os pagãos, que acham que serão ouvidos por causa das suas muitas palavras. E a palavra pagã tem um aspecto um pouco negativo para a gente. Não é o caso aqui. Aqui, pagão é um termo étnico, na boca de um judeu, falando sobre qualquer um que não é judeu. É mais ou menos o nosso gringo, que funciona de um colombiano para um português. Os judeus estão errados, como a gente vê várias vezes ao longo do Novo Testamento, em querer aparecer enquanto eles oram, por repetir várias coisas, por orar em voz alta e se destacar, ou destacarem os seus próprios feitos. E o mundo não judaico, o mundo pagão, em fazer orações realmente longas. Jesus, portanto, quando ensina a orar, critica orações longas e repetitivas. O ponto principal desses deuses pagãos, especialmente os gregos e agora romanos, é que você nunca sabe o que está na cabeça deles. E isso molda muito tanto a percepção sobre esses deuses, quanto como as pessoas falavam com eles.
Dependendo do dia, esses deuses fulminavam pessoas por qualquer motivo. Por exemplo, Zeus, o maior deles, atira um outro deus do Olimpo porque ele ousou questioná-lo. E na queda, esse deus quebra as pernas. Zeus manda um dilúvio à terra porque um tal de Licaão deu uma sopa que ele não gostou. Zeus pune Prometeu porque ele frustra um plano dele. E a punição é muito simples. Ele vai ficar amarrado em uma coluna. Durante um dia, os pássaros vão comer o fígado dele. E à noite, no meio dos frios e da geada, esse fígado se restaura para no dia seguinte começar tudo de novo. Imagine orar para um Deus assim. Qual seria e qual era a percepção de qualquer religioso naquela época, pagão, portanto não judeu, sobre os deuses que eles tinham? Imagine se relacionar com Zeus, que basta alguma coisa dar errado, que você será amarrado em uma coluna, e seu fígado será comido durante o dia, restaurado à noite, no meio do frio e da geada. Deus é bem diferente disso, e é isso que Jesus está mostrando. Ele faz questão de demonstrar. Aliás, Jesus diz que a gente não precisa convencer Deus, a gente não precisa se mostrar digno, ou como Deus deve proceder, quando a gente está conversando com Ele. Quando a gente faz qualquer uma dessas coisas, a gente mostra que não conhece a Deus de verdade. Jesus ouve esse pedido de nos ensine a orar. E Ele não só ensina, como reconstrói a visão que eles deveriam ter de Deus. Não só de Deus, mas da própria oração em si. Ele começa chamando Deus de Pai. E isso por si só é uma novidade, inclusive, para os judeus. Porque no Antigo Testamento inteiro, Deus é chamado de Pai em apenas 15 vezes. Em apenas 15 ocasiões ele é identificado dessa forma. E em nenhuma delas é alguém conversando com Deus. Já entre os livros de Mateus e João, os evangelhos, a expressão aparece cerca de 165 vezes. E dá para ir mais longe. Esse termo é usado quase que exclusivamente de Jesus conversando com os discípulos e falando sobre Deus. Só tem uma exceção em que Jesus fala de Deus como Pai e não é ou apenas só com os discípulos, em Mateus 29, 23, versículo 9. Então a gente está falando aqui de um privilégio e de um direito daqueles que são filhos de Deus de chamá-lo de Pai. Pense em todos os títulos de Deus no Antigo Testamento. Deus poderoso, Deus no controle, Deus presente, Santo, Senhor, Juiz, Senhor dos exércitos. Tantos outros. Jesus vira e diz, pode chamar de Pai. Certa vez, D.I. Packer, um cristão dos nossos tempos, foi perguntado, o que é um cristão? Ao que ele disse, a resposta mais rica que eu posso dar é aquele que tem Deus como Pai. Se esse pensamento não conduz à oração e à vida, significa que essa pessoa não entendeu muito bem o que é cristianismo. A gente pode perder isso, ou nunca perceber isso, ou mesmo achar que tem, sem nunca ter tido. Por exemplo, John Wesley, um dos cristãos mais importantes da história. Ele cresceu em uma família cristã, ele teve uma vida exemplar, ele se formou em honra em Oxford, ele foi pastor da Igreja da Inglaterra, ele visitava prisioneiros em Londres, fornecia recursos para órfãos e comunidades em situação precária. Ele orava com regularidade, ele é conhecido por isso, inclusive. Ele fazia jejuns com a motivação correta, ele era presente na igreja, ele foi até, missionário no exterior, mas quando ele voltou, ele disse o seguinte, eu fui até a América do Norte para converter outros, mas eu mesmo nunca fui convertido a Deus. E a gente pode perguntar, mas como? E ele completa, eu tinha a fé de um servo, mas não de um filho. A percepção dele é que apesar de tudo que ele fazia para Deus, ele nunca teve um relacionamento com esse Pai. Para alguns de nós, talvez o cristianismo não seja tão diferente de uma afeição pessoal, uma torcida que envolve, uma lógica que seduz, mas que não é aquilo que transformou quem nós somos. Como que eu posso saber isso? O meu relacionamento com Deus pode ser um grande indicativo. Como anda o meu coração diante dele? Eu o amo. Os tempos que eu tenho com ele, com as coisas dele, são prazerosos.
Porque eu posso amar as coisas de Deus, eu posso amar a justiça, eu posso gostar do perdão, eu posso admirar a noção de amor que ele apresenta, mas não necessariamente a pessoa de Deus ou de Jesus. Eu poderia chutar sem medo nenhum que uma parcela considerável dos cristãos, o tempo que essas pessoas têm com ele é quase inexistente, inconstante, ou alguma coisa semelhante a isso. Mesmo quando a gente está envolvido nas coisas da igreja, o celular, por exemplo, é uma grande fonte de distração. Quando a gente ora, a cabeça viaja por inúmeros lugares e nunca é ou nunca são as coisas que estão sendo pedidas, conversadas com Deus. Em Mateus, Jesus diz que, antes de tudo, a gente precisa lembrar ou saber que Deus é Pai. E que Deus já sabe de todas as coisas que a gente vai pedir antes mesmo da gente pedir. E é engraçado que a nossa reação muitas vezes é: por que eu vou orar se Deus já sabe o que eu vou falar? Quem nunca? Mas Jesus dá a exata conclusão oposta. Se ele já sabe, ore de coração leve. Deus já está prestando atenção. Ele já tem as respostas. Essencialmente, eu e você conversamos com Deus, e essa é a ideia de Jesus aqui, pela mesma razão que crianças falam com os pais, para compartilhar preocupações, ter ajuda, expressar gratidão, encontrar confiança. Atenção, a gente não ora para conseguir alguma coisa, mas para estar com alguém. Vou repetir. A gente não ora para conseguir alguma coisa de Deus, mas para estar com Ele. Além disso, aprender com Ele. Perceba, o Pai Nosso, o que a gente chama aqui de Pai Nosso, fala sobre a vontade de Deus, a agenda dEle e o reino dEle. Eu preciso reconhecer que a minha história é uma pequena parte nisso tudo. Tanto em Mateus quanto em Lucas aparecem as 3 palavras-chave: nome, pão e perdão. Parece que esse tema, Deus e os outros, Deus e o próximo, são constantes no ensino de Jesus. Para ele, viver esse relacionamento com Deus significa expressar isso através de uma convivência saudável e buscando o bem-estar dos outros seres humanos. Independente se eles são meus irmãos na fé, se eles concordam comigo ou se eu gosto da pessoa ou não. Ele não ensina a pensar só no pão que eu preciso. Na verdade, a maioria de nós, eu acredito, que a gente que está ouvindo aqui, não tem nenhuma dúvida de onde virão as próximas 3 refeições. Talvez incerteza nenhuma das próximas 20. E a Bíblia não quer gerar culpa por causa da riqueza, mas despertar generosidade, constante e até sacrificial. Essa é a beleza do Pai Nosso. Eu e você não estamos orando pelo meu pão, mas pelo nosso. Eu tenho pão suficiente. Mas será que eu consigo pensar em alguém que não tem? Eu preciso do perdão de Deus, mas tem alguém que eu preciso perdoar como Deus perdoa, indo até o outro. A oração pretende tirar o foco de mim, que não seja a minha oração, mas a nossa. Porque o Pai, ainda que seja meu, também é nosso. E aí Jesus ilustra isso que ele acabou de falar com uma parábola, que é onde a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo. Mas, sobretudo, ela quer dizer que Deus se importa. Essa parábola é bem simples de entender. Ela começa com: imagine se. A ideia é se ver na situação proposta. Um amigo seu chega de viagem, vai direto na sua casa, isso de madrugada. Você não tem nada para oferecer, então recorre a um terceiro amigo. Então, A chega na casa de B, eu e você e eu não temos nada para oferecer, então a gente vai na casa de C para pedir, porque a gente não tem nada para dar. E a gente não se identifica muito com essa parábola por vários motivos. Primeiro, ninguém em 2020, em São Paulo, em quarentena, bate na porta do outro sem avisar. Segundo, ninguém bate na porta de ninguém a essa hora da noite. Simplesmente inviável. E terceiro, não se pede pão de madrugada. Mas aqui tem alguns aspectos culturais para a gente considerar. Na sociedade judaica, hospitalidade é uma coisa séria. Então, que para a gente não seja um princípio. Por exemplo, em Romanos 12:13 diz assim: praticai a hospitalidade. A palavra hospitalidade é uma combinação de amar alguém como um irmão e a outra estrangeiro. Então, fica mais ou menos como amor a um estranho ou a um estrangeiro. Mas para o pessoal aqui da história, para os judeus que estão ouvindo Jesus, provavelmente estava na cabeça deles, por exemplo, Levítico 19, 33 e 34.
quando o estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente com vocês deverá ser tratado como o natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Se um estrangeiro deve ser tratado assim, que dirá então um amigo, um conterrâneo que bate na porta? Há uma relação clara na cabeça dos ouvintes de Jesus, que alguma coisa aconteceria nesse evento, e seria o serviço. Ou até porque alguém deveria sair da casa para procurar pão para um amigo que chega. O que Jesus está dizendo e forçando e querendo incentivar é o seguinte: quem de vocês que está me ouvindo não receberia ou procuraria pão para esse amigo? É o que as pessoas pensariam. Ninguém, todo mundo aqui faria isso. Muito bem, quem de vocês que recebendo um pedido de pão para um terceiro não daria? Ao que alguém responderia, claro, todos nós aqui. Percebeu o que Jesus está fazendo? Mas aí vem o versículo 8. Muito por causa da importunação. E a ideia errada desse versículo levou muita gente a ver a oração de uma maneira equivocada. Que o nosso trabalho, então, já que essa é uma parábola de Jesus, então a gente fica procurando quem nós somos e quem Deus é. O nosso trabalho é importunar Deus até que Ele responda. Então, o que convence Deus é a fé. Fé, portanto, se torna uma espécie de checkmate. Se eu tiver o suficiente ou usar bem, Deus não terá escolha, portanto, senão, além de me ouvir, obedecer. A Bíblia até fala de perseverança na oração, mas não nesse sentido. O foco não é tanto falar disso hoje, mas é justamente a perseverança, essa ideia de que oração nos lembra de uma verdade simples. Eu sou eu, Deus é Deus, e eu não sou Deus. E isso precisa mudar o conteúdo e a nossa relação com Deus, para que a gente perceba que Deus simplesmente não responde positivamente a maioria das nossas orações, e isso é bom. Na verdade, se alguém acha ruim que Deus não nos obedece, deixa eu ser bem sincero com você, nós teremos uma visão bem equivocada sobre nós mesmos e os nossos desejos. A verdade é que Deus sempre nos convidou a falar com Ele. Sempre. Pensa nisso. Um ninguém como eu e você, conversando com alguém que é a origem do existir. E Jesus está dizendo de 3 formas diferentes. Por meio de uma oração, o Pai Nosso, por meio de uma parábola e por meio de uma apresentação lógica que a gente vai chegar. Vai lá. Fala com o nosso Pai. Pode perturbar. E isso eu sei é um pouco estranho, mas eu tenho 2 exemplos que eu acho que podem ajudar a gente a entender o que essa ideia de perturbação está aqui nesse texto. Eu acho que mais ou menos 1 ano atrás, era um sábado de manhã, eu estava na minha casa, dormindo. A sexta tinha sido bem corrida, a gente tinha recebido lá em casa um pessoal, normalmente eles vão embora depois da meia-noite, o que é bênção, se você estiver ouvindo. Enfim, a gente só costuma arrumar a casa no dia seguinte. Do jeito que ficou a meia-noite, fica, porque meia-noite não é hora de arrumar nada. Me julgue. Então a casa estava uma zona, no sábado de manhã, e tudo bem. Às 6 da manhã, meu telefone toca. Era um casal de amigo meu, na verdade era o meu amigo. Eu não atendi, porque isso não é hora de ligar para ninguém, num sábado. Mas ele também não mandou mensagem, o que eu leria para ver se fosse uma urgência. Como ele ligou de novo, também não devia ser uma urgência. Às 8 da manhã, uma nova ligação. Eu atendi ao que ele disse, com alguma liberdade poética. A gente tinha um compromisso agora cedo em São Paulo, ele foi cancelado. O nosso próximo compromisso é só de tarde. A gente está perto da sua casa. A gente pode ir fazer a hora aí? Pergunta. O que eu respondi e por quê? Segundo exemplo, que não é verídico, mas é bem realista. Uma terça-feira, quarta-feira, escolha o dia, a Rebeca me liga chateada e diz: hoje está sendo um dia difícil aqui no trabalho, mas eu não quero te perturbar. O que eu não vou responder? Ótimo. Que bom, porque eu queria saber mesmo o que a gente vai jantar. Eu não vou dizer isso por uma série de motivos, mas o principal deles é o seguinte: é um prazer ser perturbado por ela nas coisas que a incomodam. Seria um sinal preocupante do relacionamento se ela fosse a outras pessoas falar das coisas que atribulam, incomodam e perturbam o coração dela.
Do mesmo jeito, um cristão que entrega um coração em qualquer outro lugar, pessoa e situação que não o próprio Deus. Percebe? Faz sentido? A gente não recebeu os amigos em casa porque eles ligaram mais de uma vez, ou porque eles foram insistentes, mas porque a gente tem um relacionamento que permite esse tipo de coisa. Deixa essa ideia encher a sua mente e coração. Deus se importa. O Senhor do universo se importa. O dono de todas as coisas se importa. A gente pode e deve derramar quem nós somos, os nossos corações, diante de Deus ou em Deus. A palavra perturbar aqui também tem outros sentidos, tais como audácia e falta de vergonha. Então o versículo ficaria mais ou menos assim: digo que se ele não levantar para ajudar por ser seu amigo, o fará por causa da sua audácia ou falta de vergonha, e dará tudo o que tiver necessidade. Então Jesus está dizendo assim: imagine alguém que é corajoso o suficiente para ir de madrugada pedir pão. Eu sou uma criatura falando com o Criador. E isso, essa noção e essa consciência precisam nos moldar. Pensa assim: Deus tem toda a autoridade. Tudo o que a gente precisa. Soberano, poderoso sobre tudo. Pode fazer o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, e não presta contas para ninguém. E aqui vai a beleza daquilo que a gente já falou. Deus se faz e é alguém acessível. Não apenas isso, ele se importa, ele se dispõe. Afinal, foi ele que veio atrás da humanidade. Foi ele que enviou Jesus. É ele que nos dá o Espírito Santo. Eu sei que já passou pela cabeça de muitos de nós o seguinte: será que vale a pena orar por isso? Não é uma emergência. Não há nada pequeno ou grande demais que não deva ser levado a Deus. Seja um câncer ou um resfriado. O ponto central é esse que Jesus está propondo. O teste infalível da nossa integridade espiritual e relacionamento com Deus é a nossa vida de oração. É a nossa vida de oração particular. E tem um detalhe que passa desapercebido. O que a pessoa que está pedindo pão revela sobre ela mesma? Ela arrisca a própria reputação. Ela está confessando descaradamente que não tem nada para dar. E não se importa de confessar isso. Não se importa de dizer essa situação para todas as pessoas que estão ali, da casa e os outros vizinhos. Uma das principais funções da oração e objetivos é justamente essa percepção. É um pouco paradoxal, porque a vida que Deus oferece, o renovo, vem depois do reconhecimento de quem nós somos, das nossas incapacidades, limitações e pecados. Oração, portanto, não é um instrumento para fazer com que Deus me obedeça, mas um meio de eu e você nos relacionarmos com Ele. Porque a verdade é que nós somos todos necessitados, mortos e perdidos. E Deus trabalha a partir disso. A pergunta literal e proposta aqui é: o que está faltando? Em que áreas da vida e situações em que recurso nenhum dá jeito? E a gente se engana repetindo uns para os outros e até para si mesmo: vai dar tudo certo. O tempo cura. Existem várias, inúmeras, eu diria todas elas, situações em que nós estamos perdidos, pobres e mortos. E a negação desses fatos espirituais só nos afunda. Aliás, as coisas às quais a gente não ora são aquelas que a gente se ilude confiando em nós mesmos para resolver. É um mau sinal. Pergunta: tem alguma coisa que eu e você não deveríamos orar, então? Tem algum assunto que a gente não deveria levar para Deus? Tem alguma situação em que a gente não deveria compartilhar com Ele para que Ele nos encha de sabedoria e nos conduza? Jesus estava contrastando e não comparando a atitude de Deus com um terceiro personagem. A conduta de Deus com seus filhos é o oposto do amigo que reluta em ajudar. Deus, o Pai, como Jesus acabou de dizer, está sempre pronto, de ouvidos atentos. Mas eu e você precisamos nos humilhar, pedir ajuda. Não são raras as vezes que a gente acha que é capaz de conduzir a própria vida e, portanto, a gente não ora pela ajuda de Deus. E é exatamente por isso
que a gente se sente sozinho em um mundo tão complicado. Porque a gente simplesmente não conta com Deus de verdade. E aí Jesus pega essa parábola e vai e explica de novo essa verdade com uma simples noção. Deus é bom. As palavras que vêm depois da parábola são bem conhecidas. É só pedir, bater, que vai acontecer. Não só pedir, mas insistir, buscar essa resposta. Jesus não está retratando um pai que dá tudo o que é pedido, mas um pai que ama, que em amor concede, que não apenas ouve, dá. O que torna isso tão complexo para mim e para você? Porque a gente se pergunta e vê e fala, ok, entendi o versículo, entendi a explicação, mas na prática não é bem assim. Me parece que para muitos de nós é difícil confiar nessa descrição de Jesus sobre Deus. Alguém generoso, pronto e até quer dizer sim. Alguém que quer dizer sim. Porque essa é simplesmente uma visão de Deus que a gente não tem. Para muitos de nós, Deus é uma mistura de chefe com um ditador, um pai distante ou alguém desinteressado. Lembre-se, Jesus está em uma colina, cercado de pessoas, principalmente de gente simples, olhando em volta e dizendo o seguinte: quem aqui, se o filho pedir o pão, dará uma pedra? Ao que todo mundo diria: ninguém. Quem aqui, se o filho pedir um peixe, dará uma serpente? O que as pessoas diriam? Ninguém. E aí Jesus completa: olha, vocês são pessoas incríveis e tudo, mas ninguém é perfeito, certo? Só Deus mesmo. Aliás, falando em Deus, está aqui um novo jeito a se considerar sobre Ele. Jesus usa essa ideia de que seres humanos, tendo filhos e eles pedindo algo, não darão algo que é inútil ou vai machucar. Pensa nisso. Se qualquer ser humano disfuncional, eu e você, tem esse instinto, quanto mais Deus. Jesus deseja que a gente pense sobre o Pai de uma forma completamente nova. Não em um Deus que gosta de complicar a vida, que envia reformas a bel prazer, mas que tem uma postura básica positiva, um relacionamento próximo, que quer dar, não qualquer coisa, mas o que é bom. Por muitas razões, e variadas razões, alguns de nós têm essa distância emocional de Deus, e até conceitual, muito por causa e porque da forma como os nossos pais são. Eles modelaram a nossa ideia do que significa o termo pai e mãe. E por melhores que alguns deles tenham sido, criaram uma imagem distorcida. Que dirá os que dentre nós tiveram pais ruins? E, portanto, é difícil imaginar um pai ou uma figura familiar que seja generosa e tenha amor por mim e por você. Para outros, os pais não eram ausentes, mas eram presentes demais. Uma presença controladora. E, portanto, é difícil pensar livremente fora desse paradigma. E imaginar alguém que não critica perpetuamente, mas está presente amorosamente. E aqui existe um risco com essa história de bater e abrir e não entender. Porque se a gente tirar esses versos do contexto, a gente vai ficar com a teologia do cheque em branco, em que basta pedir com fé, essa noção errada de fé, que vai acontecer. Jesus está dizendo alguma coisa mais sutil do que isso. Ele está dizendo que crianças não têm capacidade de decidir o que é bom. E o papel de qualquer responsável é ser amoroso. E isso não significa ceder a cada desejo. Parafraseando Jesus, copiando Jesus, mas mantendo o sentido: quem, se o filho precisar de uma pedra e pedir pão, dará um pão. Entendeu? Se o filho precisa de uma pedra e ele pede pão, que pai vai dar um pão? Jesus está convidando os seus ouvintes, os seus leitores, eu e você, os filhos dele e aqueles que não o conhecem, a ver a oração como uma experiência relacional. A própria ideia de pedir implica nessa humildade, consciência de necessidade. Se Deus é aquele que concede, aquele que pede é a criança. Essa ideia implica num Deus que é pai, mas não tipos nós. Ele é melhor, ele é maior, ele é mais sábio. Tudo o que eles têm de bom, Deus tem. O que eles têm de ruim, não. Para o bem e para o bem. Deus não é igual aos nossos pais, amigos, homens ou chefes. Ele não tem dias ruins. Ele não tem vícios. Ele é bom. O tempo todo, Deus é bom.
que Jesus está dizendo aqui, nos encorajando a pensar, é que o pai se reserva o direito de dizer não de acordo com as necessidades. Porque tem o que eu quero, tem o que eu peço e tem o que eu preciso, certo? Procurem, bata, mas você não vai receber o que você quer. Aliás, ele termina dizendo que receberão o Espírito Santo. Ele faz questão de dizer isso. A ideia de relacionamento na Bíblia não é nova. Na verdade, o termo que a gente vê mais no Antigo Testamento é a ideia de aliança. Parceiros trabalhando conjuntamente de forma unida por um mesmo propósito. Mas desde o início a gente falha. Por exemplo, Noé. Deus limpa o mundo da corrupção da humanidade e ele faz um pacto. Eu sei que os seres humanos são maus, mas apesar disso, eu não vou destruir mais assim. A terra será um lugar confiável para a gente trabalhar. Dá certo essa aliança? Não. Depois Deus vem e seleciona um povo, dá uma terra prometida onde eles podem viver. E em troca, Deus pede obediência. Eles devem obedecer um conjunto de leis para viver bem. Dá certo? Deus faz um outro pacto, uma outra aliança com um rei chamado Davi. Com ele e com os descendentes dele. Mais uma vez, basta obedecer mandamentos bem razoáveis. Dá certo? Não. Israel, o povo e os reis quebram cada uma dessas alianças, cada um desses mandamentos. Eles adoram outros deuses, eles permitem injustiças terríveis. Tudo parece perdido. Mas os profetas começam a falar mais claramente que Deus um dia vai restaurar esse relacionamento por meio de alguém. Um líder que vai cumprir cada exigência da lei. Da família de Abraão, da linhagem de Davi, um Messias que vai trazer justiça e paz. Quem? Jesus. O único que pode ser o parceiro ideal nessa aliança. Mas que também abre, justamente ele, abre um caminho completamente novo até Deus. Jesus é esse mediador. Ele chama as pessoas para segui-lo. Ele ensina não apenas a orar, mas a pensar em Deus de uma forma completamente nova. Não só a pensar, mas falar e se relacionar com Ele. O que não significa, de forma alguma, que Deus está roendo as unhas, sem saber o que fazer. O resultado disso aqui é tão certo e absoluto quanto sentir tédio na quarentena. Deus continua tendo o controle. Um colega diz o seguinte sobre o controle de Deus. O que está fundamentalmente em jogo é a imagem de Deus e do homem. Deus não deve ser pensado como um estranho relutante, que pode ser persuadido ou intimidado a conceder os seus dons, como um tirano mal-humorado que se alegra com os truques que exibe ou envia reformas. Ou mesmo como um avô indulgente, que fornece tudo o que lhe é solicitado. Ele é o Pai Celestial, o Deus do reino, que graciosamente e de bom grado concede os seus dons em meio à resposta de oração. Mas, ao mesmo tempo, ele criou um espaço para as nossas decisões, fracassos e sucessos reais, que eu posso obedecer ou me rebelar. O que significa aqui que Jesus está nos convidando a ver a obediência e também, principalmente, a oração como parte crucial desse relacionamento. Jesus está dizendo que peça ao Pai e Ele dará coisas boas, que são boas para você. Se você pede, recebe. Se você não pede, talvez não receba. Ou, se receber, não vai perceber. Parece que a implicação clara do que ele está dizendo aqui é que existem coisas boas que Deus deseja dar, que podem acontecer em mim e através de mim no mundo, mas que não acontecerão se a gente não pedir ou não obedecer. O que pode soar estranho, mas faz todo sentido. Porque se eu quero ter uma vida boa, tranquila na medida do possível, ser alguém sábio, próximo de Deus, salvo pelo amor dele, através da cruz de Cristo, como que eu posso conseguir isso longe de Deus? Como que eu posso ter essas coisas sem pedir por isso, sem conhecer a Bíblia ou a Deus? Senhores, é possível, apenas com as minhas vontades, as minhas ideias e as minhas experiências, viver uma vida plena, próxima de Deus e ser salvo? Não. Por isso, ore. Esse é o ponto de Jesus. Tem um hino bem antigo,
que fala um pouco disso, do prazer, do privilégio e do poder da oração. Você já deve estar ouvindo a melodia dele, que nos evita um trabalho simples de eu cantar para vocês e vocês me ouvirem. Diz assim o hino chama Em Jesus Amigo Temos, hino 155, se você quiser acompanhar. E procure no YouTube para ouvir depois. Diz assim: em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lutas e pesares e na vida a tentação. Não ficamos sem conforto indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão? Os contristos, Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, enfraquecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se esse mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Deus sempre fará mais do que a gente pode imaginar ou pedir. Mas parece que Jesus está dizendo, orações realmente importam. Ore você também. Eu orava. E isso faz diferença. O ex-arcebispo de Canterbury, Rowan Williams, disse o seguinte com seus 85 anos. Eu apenas notei que quando oro, coincidências acontecem. Quando eu não oro, coincidências não acontecem. Cristãos que não oram, ou oram pouco, são espiritualmente cegos, mudos e surdos para o agir de Deus. Eu realmente gosto da ideia que o sujeito da parábola bate na porta à meia-noite, porque esse é o pior horário de todos. E no final, ele recebe o que ele precisa. Não tem hora ruim para ir até o Pai. Fé não é aquilo que move Deus, mas um presente dele para moldar quem nós somos e desfrutar das mais variadas bênçãos que ele nos oferece, inclusive a oração. Para a gente encerrar, eu tenho 2 perguntas para a minha e para a sua reflexão, hoje e durante a nossa semana, na nossa vida de oração. Quais necessidades, minhas e suas, espirituais e materiais, precisam ser levadas e precisamente confessadas diante de Deus? A gente não pode e não deve ter vergonha das nossas fraquezas diante de Deus. De não ser a mãe perfeita, o pai ideal, um cristão sem falhas. A gente precisa levar as nossas falhas a Deus. Porque Deus dá vida a partir delas. Quando nós somos fracos, somos fortes. Quando a gente reconhece que precisa de Cristo e da transformação que o Santo Espírito opera no coração dos filhos de Deus e neles, é que Deus começa a trazer vida e novo nascimento em áreas do meio do seu coração que ainda estão perdidas, mortas e nas sombras das trevas. Segunda pergunta, como anda a nossa vida de oração? Jesus está falando dessa relação de Deus com as pessoas. Alguma coisa que só é possível por meio dele mesmo. E aqueles que já o conhecem têm um caminho para se comunicar com Deus, a oração. E sobre a oração, Jesus nos ensina sobre Deus, sobre nós e sobre Ele. Que aqueles que confiam em Deus, que receberam a salvação de Jesus, têm um privilégio que mais ninguém na terra inteira tem. 1, Deus como Pai. E 2, o privilégio de poder conversar com Ele a qualquer momento, sobre qualquer assunto. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo privilégio que é te conhecer. Nos ajuda a desenvolver um relacionamento mais próximo com o Senhor. Constrange o nosso coração e a nossa rotina, para que a gente se dedique em oração, para estar próximo do Senhor, para que o Senhor nos ensine a respeito das suas vontades e daquilo que a gente precisa. Senhor, muda e molda a nossa comunicação com o Senhor. Que nós possamos ser bons filhos, não porque nós somos bons em alguma medida, mas porque a gente está próximo, obedecendo e se relacionando com o Senhor. Nos dá um coração humilde de perceber tudo aquilo que a gente precisa, que só o Senhor pode dar. Senhor, constrange também o coração daqueles que ouvem e não te conhecem. Leva o Senhor a conhecer, conviver e ser salvos pelo seu Filho Jesus. Abençoe a nossa semana,
Abençoe a nossa quarentena, Senhor. Nos dê a confiança que o Senhor é um Deus pronto para ouvir e um Pai amoroso. Em nome de Jesus, aquele que nos ensina a orar. Amém.